E se você conhece o rei do dividendo HCTR11, eu tenho certeza de duas coisas de você. Primeiro, você está em dúvida se você deve manter as suas cotas, principalmente porque o fundo caiu muito, ele está muito barato e também que você está no negativo. E a terceira coisa, que você vai se inscrever nesse canal porque esse vídeo ele é dedicado para você. Porque assim como você, eu também tive HCTR11 na minha carteira e ele me pagou muito dividendo no passado. Só para vocês terem uma ideia, HCTR11 foi o fundo imobiliário que mais me pagou no ano de 2020. Aqui ó, no ano de 2021 também foi o fundo imobiliário que mais me pagou e no ano de 2022 também foi o fundo imobiliário que me pagou. E mesmo no ano de 2023, onde ele começou a afundar, ele foi um dos fundos imobiliários que mais me pagou. Então, assim como você, meus amigos, eu também tive um prejuízo gigantesco na HCTR11. Só que assim, o preço que ele está hoje pode ser uma oportunidade e eu vou explicar isso aqui para vocês aos detalhes ao longo desse vídeo. Tanto as partes positivas como as partes negativas do HCTR11. Vamos começar pelo mais importante, pelo dividendo do HCTR11. A gente vai abrir aqui o Fundo Explorer, vai entrar nessa paginazinha aqui e vai chegar nessa partezinha aqui, tá bom? Do HCTR11, tá? O que acontece? Se existem vários tipos de investimentos, alguns investimentos caem tanto que começa a se tornar interessante pelo preço que está. HCTR11 é um desses investimentos? Eu vou responder para vocês isso aqui ao longo do vídeo. E se você também está no prejuízo com ele, está no vermelho com ele, existem algumas coisas que você pode fazer com as cotas do HCTR11. Não é caso perdido, tá? Existem algumas estratégias que você pode estar utilizando esse prejuízo ao seu favor. Quem já é avançado conhece, mas quem não é, vai estar conhecendo agora. Bom, basicamente, o que acontece com o HCTR11, tá? Nos últimos 12 meses, ele pagou mais de 18% de dividendo. Cara, é muita coisa de dividendo. Não existe aqui outro fundo imobiliário que eu conheça que consegue pagar tanto dividendo como o HCTR11. E desde o seu IPO, ele pagou aqui, olha, um total, tá, de R$ 79 por cota. Só que aqui tem um ponto de atenção, que ele é um fundo que paga muito? Sim, ele é um fundo que paga muito. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe, que é do que? O preço da sua cota. Cara, o preço da cota do HCTR11 caiu muito, meus amigos, muito. Deixa eu até ajeitar aqui na telinha aqui, não, porque senão vocês não vão conseguir enxergar direito aqui também. Aqui. Acabou caindo muito o preço do HCTR11. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, tá, ele tá custando aqui na casa dos seus R$ 70 por cota. Deixa eu mudar aqui minha tela que vai ficar mais fácil. E conseguimos ajustar aqui a imagem, tá? Depois de muito sofrimento. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já vi esse fundo sendo negociado na casa dos seus 170, R$ 170. E hoje ele está sendo negociado apenas a R$ 20. Cara, o que aconteceu para ele cair tanto? Basicamente, ele começou a ter calote. O fundo imobiliário em si sempre foi muito arriscado. Só que assim, esse risco sempre trouxe excelentes retornos. E é nisso que a galera se apoiava. Só que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Tanto que você vai ver os dividendos do HCTR11 são excelentes? São excelentes, principalmente em porcentagem. Porém, o preço da sua cota vem caindo cada vez mais. E agora a grande pergunta, vale a pena comprar ele pelo preço que está? E agora que vem a parte crítica desse vídeo, que é uma parte extremamente difícil em falar sobre o HCTR11. Por quê? Toda vez que nós abrimos o relatório gerencial do HCTR11, começa o quê? Primeiro que o pessoal simplesmente não divulga as informações ali detalhadas de cada CRI e do seu relatório. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho o HCTR11 lá desde 2020 e, cara, ele basicamente, velho, copia as primeiras páginas na cara dura, velho. É simplesmente uma vergonha. Mas até aí tá tudo bem, a gente já está acostumado com esse nível de relatório deles. Aonde que começa a parte séria e a parte que é aonde vai definir se você vai ganhar dinheiro com o HCTR11 ou então se você vai perder. É nessa parte aqui dos seus CRIs, tá? Só para vocês entenderem, ter uma noção. Hoje ele consegue manter aquele dividendo dele com apenas 15% das suas carteiras de CRI. Então, assim, de todo o fundo bilionário que existe, ele consegue pagar somente com 15%. Sendo que 11% já declarou que está inadimplente e 74% está em carência de juros. Carência de juros é aquele famoso waiver, é aquele perdão temporário da dívida. O que acontece em relação ao HCTR11 agora? O problema principal do HCTR11 é ele esconder esse tipo de informação, que é uma informação extremamente importante, e o pior ainda é do que? Essa carência de juros.
Cara, tem CRI aqui com mais de 2 anos que está em carência de juros. Não teve garantia executada, não deu sinal nenhum e não explicou exatamente o que está acontecendo nesse CRI. Porque se tivesse uma garantia, muito provavelmente já teria sido executada. Mas até agora, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Uma coisa que deixa todos os investidores muito com o pé atrás. Porque assim, cara, tá em carência de juros. Passou um mês, passou 6 meses, passou um ano, passou 2 anos. Tem a garantia? Executa a garantia para diminuir um pouquinho do prejuízo do cotista, porque até agora o fundo só está afundando o cotista. Outro ponto, os seus CRIs que estão em dia. Se você olhar nos seus últimos relatórios, você vai ver que estava em 30%, depois caiu para 27%, depois caiu para 25%, depois caiu para 23%. Então é assim, os CRIs que estavam em dia do HCTR11 só estão caindo. E aonde que a gente tinha uma esperança era do quê? Com a Selic estabilizando, como ela está nesse exato momento, qual que é a tendência agora do Brasil? É a situação econômica dela começar a melhorar. Só que a situação dela econômica começou a melhorar e os CRIs dentro do HCTR11 não houve melhora nenhuma. Então é assim, todo mundo que está investindo no HCTR11, que tem cotas do HCTR11, está desesperado. Por quê? Não está tendo melhora nenhuma. A gestão não está conseguindo fazer um bom trabalho. E isso deixa todos nós com o pé atrás. Inclusive, foi um dos motivos do porquê eu acabei vendendo o HCTR11. Simplesmente não melhora coisa nenhuma, não mostra nem mesmo sinais de melhora. Agora, se você está no prejuízo, existem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, você tem que pegar, sentar e analisar. Você acha realmente que o fundo vai conseguir crescer essa parte dele aqui, ó, de CRIs que estão em dia? Se isso acontecer, o seu dividendo sobe e o seu preço acaba subindo. Porém, se isso cair, basicamente vai cair mais ainda os seus dividendos e vai cair o seu preço. Agora, qual que vem a grande ponta, que é a grande virada de chave aqui nesse vídeo? Que é do quê? Tudo depende do que vai acontecer com esses CRIs aqui, ó, que estão em carência de juros, porque essa que é a grande esperança do HCTR11. Só que nos últimos meses não mostrou melhora nenhuma, muito pelo contrário, só piora. Então, assim, eu preferia aceitar o prejuízo do HCTR11 e acabar vendendo. Só que você tem que vender de uma maneira inteligente. Se você já está investidor há um tempo, tem outros fundos imobiliários que estão todos subindo basicamente. Se você tiver algum fundo imobiliário com lucro e você vender ele, você vai ter que fazer aquela famosa o que? A DARF, tá bom? E isso aqui não acontece quando você vende um fundo imobiliário com lucro e um com prejuízo. Então eu acabei vendendo os fundos imobiliários que estavam no lucro para conseguir ali pegar, não precisar pagar essa DARF. Vendi um no positivo, um no negativo para ser no 0 a 0. Porque eu pessoalmente não acredito que vai ter melhora no HCTR11 e isso que ele vem mostrando basicamente nos seus últimos 3 anos.